No Brasil, a obrigatoriedade do voto é questão polêmica. Enquanto eleitores discordam e garantem que deixariam de votar se pudessem, juristas defendem o voto obrigatório como necessário diante de uma sociedade ainda imatura politicamente. Pelas ruas é difícil encontrar quem concorde com a obrigatoriedade do voto. Quem argumenta cita a corrupção como principal razão. Rapaz, eu não acho de acordo, não. Tira o livre-arbítrio, né, da população. Um absurdo. Devia ser espontâneo, votava quem queria, até mesmo porque ninguém ia sair de casa, né? Eu concordo com o voto obrigatório não, porque pelo que a gente está vendo aí, cara, o que acontece no país, não tem nem condições de a gente ser obrigado a fazer uma coisa que muitas das vezes a gente não tem nem vontade, entendeu? Eu acho que não tem necessidade. Para o juiz eleitoral Vladimir Capistrano, esse resultado apenas reforça a necessidade de manutenção da obrigatoriedade do voto, pois demonstra a imaturidade de grande parcela da população eleitoral brasileira. Segundo ele, o voto obrigatório é ainda a única alternativa para garantir que os representantes sejam eleitos segundo a vontade da maioria da população. Nesse momento da vida política brasileira, não só nesse momento específico agora de 2017, mas nos últimos anos da vida política brasileira, nós temos tido por parte da população um certo desencantamento da política. E isso acaba afastando os eleitores da política. Dentro desse contexto, a minha opinião é que o voto obrigatório ele é essencial atualmente para a manutenção do processo democrático brasileiro. Permitir agora, nesse momento da política nacional, o voto ser facultativo, ou seja, o eleitor ir votar apenas se ele desejar assim fazê-lo, é afastar ainda mais as pessoas da política e diminuir a participação popular no processo democrático. Na minha concepção, a obrigatoriedade do voto, nesse momento, ele tem um papel essencial na legitimação das eleições e na legitimação dos eleitos. Então, por essa razão, nesse momento da conjuntura política brasileira e do amadurecimento político do eleitorado brasileiro, eu compreendo que a manutenção do voto obrigatório é importantíssima para a manutenção do processo democrático. Cada país tem sua realidade específica, claro. Em outros países com economias pujantes, é possível que já haja um grau de amadurecimento da população, que ela compreenda que a sua participação voluntária no processo eleitoral é importante para o fortalecimento da democracia naquele país. Mas nós temos, inclusive, no exterior, experiências que demonstram que a facultatividade do voto não é interessante. Por exemplo, nas últimas eleições presidenciais nos Estados Unidos, houve um grande índice de não comparecimento às urnas. Nos Estados Unidos, o voto é facultativo. Houve um grande índice de não comparecimento às urnas. E decorreu disso a eleição de um presidente ilegítimo. O presidente Donald Trump ele tem sido constantemente atacado pela sua falta de legitimidade, porque ele não representaria a maioria do eleitorado norte-americano. No entanto, ele foi eleito. Por quê? Porque naquele país o voto é facultativo. Tornar o voto facultativo permite que esse tipo de situação ocorra. O eleito não ser o legítimo representante da maioria da população. É o representante legal, porque foi eleito, mas não tem legitimidade na maioria da população. Para o magistrado, o argumento de que a escolha popular estaria sendo desrespeitada quando um político tem o mandato cassado e o candidato que ficou em segundo lugar assume a vaga não se configura, pois a Justiça Eleitoral segue regras rígidas para a manutenção do sistema eleitoral em todo o país. O que a Justiça Eleitoral tem feito, e tem feito com muito cuidado, é não permitir que elementos estranhos à vontade do eleitor, como, por exemplo, o uso abusivo do poder político, o uso abusivo do poder econômico, o uso indevido dos meios de comunicação, maculem o direito ao voto. Quando a Justiça Eleitoral caça um mandato de um político que foi eleito pelo povo dentro desse conceito de legitimidade democrática que temos no Brasil, é porque a Justiça Eleitoral entendeu que houve uma mácula naquela eleição daquele político específico. Então, a Justiça Eleitoral ela não deslegitima o voto do eleitor, ela não retira a importância do voto do eleitor ao cassar o mandato. Ao contrário, o que a Justiça Eleitoral faz é dizer aquele voto foi obtido por meios que maculam a vontade do eleitor, ou seja, o eleitor foi votar naquele candidato não porque ele tinha um desejo próprio de votar, mas porque existia algum tipo de promessa, algum tipo de entrega que não deveria ser feito pelos políticos. Então, não há desimportância para o voto do eleitor quando há uma cassação do mandato. Ao contrário, há respeito à vontade legítima do eleitor e não à vontade ilegítima decorrente do abuso que foi cometido.